Fala galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo, mais um Campus Party. Desde já quero cumprimentar a todos, né? Nessa noite aí, início de madrugada. Mas é bom estar com vocês aqui em mais uma palestra, mais uma Campus Party. E mostrar minha satisfação de estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento. Então vamos lá, né? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre processamento e análise de dados em tempo real com Kafka, Elasticsearch e PySpark. É uma palestra que faz parte da Joy Community, né? Eu e o Otávio, nós estamos aqui representando a DataTrain. Nós vamos estar falando um pouco mais sobre a comunidade, mas espero aí que nós possamos passar um pouco de conhecimento essa noite e trocar uma ideia aí bacana sobre dados, sobre Big Data e Data Science. Então vamos lá. Primeiramente vou me apresentar, meu nome é Cícero Moura, atualmente sou analista de sistemas na Máxima Tech, pós-graduando em Big Data e Machine Learning pela Fazan e Community Manager, né, na DataGen, e bacharel em Sistemas de Informação. Então nós vamos estar trocando uma ideia bacana aí sobre dados, o Otávio agora vai estar se apresentando. Opa, galera, boa noite. Obrigado aí por vocês estarem, né, até a hora dessa aqui na campus para presenciar a gente, né? A gente fica muito honrado com a presença de vocês, né, mesmo que online. Vamos lá. Bom, eu sou o Otávio Calasso, né, sou professor na UFG e no IFG. Atualmente eu estou no doutorado e uma das minhas linhas de pesquisa, ela está dentro de Deep Learning, né, que é um conceito da inteligência artificial. E eu costumo dizer que a minha tarefa assim, mais árdua, que despende mais tempo, nem são essas daí. A minha tarefa mais árdua é ser pai de gêmeos. Então, por isso que eu coloco isso no meu currículo também. Bom, então, falando um pouco aqui da DataTrain, a nossa comunidade, né, a Join Community, ela, que está sendo realizada dentro da campus, ela é composta por diversas comunidades. Nesse ano, a gente tem 10 comunidades participando da Join, e a DataTrain é uma delas. E na DataTrain, antes da pandemia, a gente fazia network, a gente fazia meetups uma vez por mês. Então, todo mês a gente tinha algum meetup sobre algum tema relacionado com dados. E aí também planejamos cursos, né, palestras em outros eventos, enfim, como essa daqui. Com o advento da pandemia, agora o que a gente está fazendo são lives. Então, a gente tem 2 lives por mês, normalmente uma mais relacionada com dados, um pouco mais prática, né, aborda alguma tecnologia, e outra mais relacionada com o mercado, tá? Às vezes a gente chama algum convidado para falar alguma coisa mais interessante, né? Então, quem quiser acompanhar a comunidade, a gente tem várias atividades já planejadas para o ano. Para esse mês, a gente já tem 2 planejadas. Entra lá no site, datatrain.com.br, e a gente tem lá um Telegram. Então, vocês podem comunicar com a gente, com toda a comunidade, atualmente somos 400 e poucas pessoas, através desse Telegram, que o link está lá no site. Bom, então, indo para o assunto nosso, que é da palestra aqui, vou falar rapidamente qual é a nossa agenda. Então, a gente tem aqui, vamos falar um pouco sobre processamento e análise de dados, e aí, com isso, a gente tem 2 arquiteturas, a Lambda e a Kappa. A gente vai abordar um pouco o que são essas arquiteturas, e no final vamos ter um hands-on apresentando uma delas. E aí, para apresentar essa arquitetura, a gente vai utilizar algumas tecnologias contemporâneas, tecnologias que o pessoal costuma utilizar, que é o Kafka, o Elasticsearch e o PySpark. E aí, no hands-on, a gente vai ver o processamento de dados em tempo real utilizando essas tecnologias. Bom, então, quando a gente fala em processamento de dados em tempo real, o grande problema que aparece é quando os dados são Big Data, ou seja, quando a gente tem muitos dados. E quando a gente tem muitos dados, ao processar isso em tempo real, significa que provavelmente eu vou precisar de muito processamento, eu vou precisar de muito recurso envolvido, né? Então, esse é o problema, vamos dizer, de Big Data em tempo real. A gente conseguir pensar no recurso de uma maneira que seja eficiente para aquela quantidade de dados.
né? E aí a gente tem esse pipeline, né, vou chamar de pipeline, da análise de dados, processamento e análise. Então, o primeiro passo é a identificação dos problemas que eu quero responder, né, quais perguntas eu quero responder com os meus dados, e aí essas respostas são em tempo real. Aí eu faço o projeto dos requisitos, o projeto desse sistema, né, que vai responder essas perguntas, faço o tratamento do dado, e a gente chama isso de pré-processamento, né, então verifico lá lacunas nos dados, removo outliers, se for necessário, enfim, faço o que a gente precisa de fazer com o dado para que ele possa ser processado. E aí depois a gente faz as análises, ou seja, o dado é de fato processado, e isso vai me gerar um resultado, que normalmente a gente expressa através de visualizações. Então, o quinto passo é a visualização. Na palestra de hoje, no hands-on, a gente vai tentar abordar todos esses passos aí na prática. Okay? Bom, e aí quando a gente fala de processamento de dados, a gente tem dois tipos, em batch e em stream. No caso de batch, a proposta é, eu recebo os dados, recebo vários dados, depois que eu tenho esse volume de dados, eu coloco o processamento para rodar nessa minha massa de dados. Então, ela acontece de uma maneira assíncrona, né? Eu primeiro junto os dados, depois processo, junto os dados, depois processo. Esse é o processamento em batch, porque o batch é um lote de dados, ou seja, eu tenho vários dados ali que eu vou processar de uma vez só. E é isso não é em tempo real. Então, nesse exemplo aqui, eu demoro um dia para fazer esse processamento. Eu pego os dados do dia anterior e processo no dia seguinte. Né? Já a outra arquitetura, Stream, a ideia é processar o dado no momento que ele chega. Né? Então, eu tenho dado vindo, por exemplo, transações financeiras, mensagens em uma rede social, enfim, qualquer dado que é Stream, ou seja, que é uma coisa que vai acontecendo, não para de acontecer, e eu já vou processando esses dados à medida que eles chegam. Né? Então, isso é processamento por stream. E aí, mostrei duas abordagens aqui, mas como que a gente faz isso? Né? Lá no slide tinha até algumas tecnologias já, né? Alguns spoilerzinhos. Mas como? Né? Que tecnologias eu vou usar? O que eu vou escolher? E aí, quando você, iniciante, né, na área, tenta pesquisar sobre isso, você vai se deparar com uma infinidade de tecnologias que a gente tem para processamento e análise de dados. Aqui, a proposta não é que vocês consigam enxergar, é só para a gente entender quão grande é esse domínio. Né? Então, cada coisinha colorida dessa é uma tecnologia diferente que a gente tem na área de data science, na área de processamento e análise de dados. Aqui a gente separou algumas mais relevantes. Por exemplo, ferramentas de ingestão, tem o NiFi, tem o Flink, tem o Hive, tem o Spark Stream, que é o que a gente vai usar hoje, tem o Kafka, que é um broker de mensageria. O Cícero vai explicar um pouco mais. Em armazenamento, a gente tem, por exemplo, os bancos de dados NoSQL, como Cassandra, HBase, o próprio S3 da Amazon não é bem um banco de dados, mas ele serve para armazenamento também. O BigQuery do Google, Elasticsearch, que é o que a gente vai usar hoje. E para visualização, a gente tem uma série de ferramentas, normalmente elas são integradas a um BI, né, um Business Intelligence, um sistema de Business Intelligence. Aqui a gente tem alguns exemplos, mas a proposta da ferramenta de visualização não é tanto processar o dado, ou seja, não é fazer a descoberta da informação ou do conhecimento, e sim apresentar esses dados de uma forma mais clara. Bom, e aí se você não quiser instalar a ferramenta dentro do seu sistema, ou né, você não quer ter que lidar com a infraestrutura disso, você pode utilizar uma cloud, uma nuvem, como Google, como Amazon, Azure, Databricks, enfim. Essas nuvens, elas possibilitam que você tenha máquinas nas quais você instale todas as ferramentas que você precisa, ou então tecnologias que elas mesmas provêm. Por exemplo, eu tenho o Kafka, mas a Amazon tem um concorrente do Kafka, que é o Kinesis, o Azure tem o dele, o Google tem o dele, enfim. E aí você não precisa necessariamente de se vincular a uma dessas tecnologias, normalmente ela segue um protocolo definido, de uma maneira que você pode trocar de tecnologia facilmente. Então, é uma outra abordagem aí.
Bom, para adentrar um pouco mais no problema que a gente quer descrever aqui no hands-on, a gente vai falar um pouco das arquiteturas para processamento e análise de dados em tempo real. Então, a arquitetura mais consolidada, que a gente tem mais tempo de existência, é a arquitetura que a gente chama de Lambda. Nessa arquitetura, a gente tem duas frentes. Uma frente responsável por processar o dado em batch, como eu mostrei lá no início, e uma outra frente, né, um outro pipeline aí responsável por processar o dado em stream, ou seja, o dado que vem em tempo real. Normalmente, essa arquitetura ela é utilizada quando eu tenho que processar o dado em tempo real para dar uma resposta rápida, mas eu também quero processar o dado depois de um tempo para descobrir algumas outras coisas, fazer algumas perguntas um pouco mais elaboradas. Por exemplo, vamos supor que o nosso dado seja transações financeiras, né? O pessoal movimentando valores entre contas, ou então fazendo pagamentos e tudo mais. Pode ser que eu quero saber se uma transação em um cartão de crédito ela é válida ou não, né? Se aquilo ali é uma fraude ou se realmente é o dono do cartão de crédito que está fazendo aquela operação. Nesse caso, o processamento tem que ser em tempo real. No momento que eu recebo a transação, eu já tenho que tomar a decisão. Mas pode ser que em um outro momento eu quero processar os dados transacionais financeiros da pessoa para oferecer algum produto para ela, né? Um seguro, uma capitalização, alguma coisa assim, que tenha mais a ver com o perfil de movimentação que essa pessoa possui. Nesse caso, esse processamento já pode ser feito em batch, ou seja, em um outro momento, analisando uma quantidade maior de dados. E aí, nesse caso, a arquitetura Lambda ela é bem adequada. Bom, a outra arquitetura é a capa, que a proposta dela é ser mais simplista e focada no dado de tempo real. Então, ao invés de eu ter esses dois pipelines, eu tenho um só, e aí eu vou processando o dado em tempo real e também armazenando esse dado para posteriores acessos de tempo real. Né? Então, isso é muito interessante quando o dado que chega, ele compõe uma informação com um dado que eu já possuo. Né? E aí eu consigo fazer uma análise, não só através do dado que chegou, mas de vamos dizer, todos os dados que eu já tinha anteriormente, e eu já guardei isso de uma maneira, vamos dizer, não em tempo real, mas que eu consiga fazer o processamento. Então, essa é uma outra abordagem, ela é um pouco mais simplista, mas é bem eficiente para quando você tem problemas que envolvam só tempo real. Bom, vou abordar aqui alguns cases, eu estou falando bem rapidamente para dar tempo da gente fazer o hands-on, né, porque o tempo aqui é bem curto. Pode passar aí, Cícero. Bom, então eu tenho aqui o primeiro case é o do Nubank, né? E a gente fez questão de trazer cases grandes para mostrar que essas tecnologias que a gente vai abordar aqui hoje, elas são utilizadas para resolver grandes problemas. O problema que o Nubank resolve com Kafka é a integração entre as tecnologias antigas, né? Porque quando você trabalha com pagamento, com boleto, com movimentação financeira, querendo ou não, você vai se esbarrar com tecnologias antigas, porque a infraestrutura é antiga, né? E aí eles utilizaram o Kafka para integrar todas as tecnologias antigas, a arquitetura antiga que existe no sistema, com a arquitetura nova que eles estavam desenvolvendo. Né? E aqui a gente está falando de centenas de milhões de operações diárias. Né? Então, a tecnologia atendeu, no caso aí o Kafka. E o outro case é o do Netflix. Né? O Netflix utiliza o Kafka e também o Elasticsearch e as tecnologias da Amazon, enfim, para dois aspectos. Primeiro, para prover os streams, né? Que os vídeos, eles são streams, ou seja, quando você abre lá um filme, aquele filme tem que ser apresentado para você e ele está sendo apresentado para diversas outras pessoas, isso tem que ser gerenciado, né? Mas também os eventos, né? Então, tem vários eventos que acontecem, por exemplo, uma pessoa curtiu um filme, uma pessoa começou a assistir um filme, ela parou o filme, são eventos que eles também têm que gerenciar para depois, na arquitetura deles, né, ali na experiência de usuário, conseguir, por exemplo, colocar o filme para voltar no mesmo momento que você parou, esse tipo de coisa. Né? Então, eles têm bilhões de eventos acontecendo,
a todo momento e eles conseguem fazer ingestão desses eventos usando o Kafka, né? E o Elasticsearch eles utilizam para fazer consultas posteriores na ideia de fazer recomendação e outros processamentos de machine learning. Bom, então vou deixar a palavra agora com o Cícero para ele mostrar o hands-on aí e vamos esperar que dê tudo certo, né? Que o Deus do demo nos ajude. Ao vivo é sempre melhor, né? Então vamos lá. Agora a gente vai partir para a parte prática, né? Só que antes de mostrar todas essas ferramentas funcionando, vamos entender realmente alguns conceitos, né? E para que elas servem, quais problemas que elas resolvem. Então, como dito no título da palestra, né, nós vamos falar aqui sobre o PySpark, o Kafka e o Elasticsearch. Vamos passar por alguns conceitos aqui rápidos, só para que todo mundo fique na mesma linha, né? O Apache Kafka, o Otávio já até falou, né? Ele é um broker de mensageria, só que ele vai muito mais além que isso, né? O Kafka hoje ele é considerado uma plataforma de streaming, uma plataforma de processamento de dados em tempo real. Diferente de outras mensagerias, o Kafka tem umas funcionalidades a mais do que outros brokers que normalmente nós trabalhamos no dia a dia, né? Como desenvolvedores de software, como a ActiveMQ, o RabbitMQ. O Kafka ele tem o intuito de ser um ambiente distribuído e que aguente um fluxo de dados muito grande, né? Então, realmente é para um ambiente de Big Data. E o Kafka tem alguns conceitos que são comuns, né, em mensageria, que são os tópicos, que é o agrupamento de mensagens, tem o broker, que é o Kafka em si, né, um serviço do Kafka rodando. Aí tem os producers, que são aqueles que vão produzir mensagens nesse broker, o consumer, que vai consumir dados relacionados a esse broker, e o Zookeeper é a ferramenta que o Kafka utiliza, né, por trás aí, para que ele possa gerenciar esse cluster. Então, o Zookeeper guarda configurações e permite que seja um cluster em ambiente distribuído, né? Os tópicos do Kafka, como está na imagem aí, eles são divididos por partitions. Essas partitions são pequenos blocos, né, dentro dos tópicos, que servem para otimizar o consumo aí desses dados. Então, a quantidade de partitions que você vai ter dentro do tópico vai ser a quantidade de consumidores que vai consumir. Então, o Kafka ele pode ser um ambiente distribuído com diversos tópicos aí também distribuído em um cluster, que vai te dar autonomia, escalabilidade e tudo mais que um cluster vai te oferecer, né, um ambiente distribuído. O Elasticsearch, uma ferramenta de full text search, né, uma ferramenta de armazenamento com foco em buscas textuais. É open source, assim como o Kafka, né? O Kafka é gratuito, apesar que tem uma empresa por trás que oferece consultoria também. O Elasticsearch é escalável, também pode ser montado em cluster, e é uma ferramenta já consolidada no mercado, né, o Elasticsearch. Ele possui uma API REST, que você pode fazer consultas e fazer todo o gerenciamento por ele. Então, é uma ferramenta que vem para resolver diversos problemas relacionados a pesquisas textuais e armazenamento de dados, normalmente no formato de texto, né? Ele se dá muito bem para isso. Tem uma tabelinha ao lado aqui no slides que, para quem é do mundo relacional, né, dos bancos tradicionais, alguns conceitos para facilitar o entendimento do Elasticsearch. São apenas nomenclaturas, né? Por exemplo, uma instância, um banco de dados no Elasticsearch é chamado de index, uma tabela você chama de type, um esquema de mapping, um banco orientado a documentos no Elasticsearch. Então, cada linha vai ser um documento e as colunas nós chamamos de atributo. São as nomenclaturas aí só para que a gente possa entender. E nós também vamos estar utilizando o PySpark. O Spark também, o Otávio já apresentou, né? Um framework aí para Big Data, que serve para processar dados, e dentro desse framework tem diversas API. E uma API, né, para Python é o PySpark. Então, através do PySpark, você consegue manipular o Spark, usar um ambiente distribuído para processar dados através de Python. Então, o PySpark é essa API que te permite o acesso à funcionalidade do Spark, né? O Spark é um framework que possui aí libs, né, e APIs. Por exemplo, você pode utilizar SQL para processar dados, ele traz essa abstração. Então, você tem uma grande quantidade de dados, você consegue rodar SQL de forma distribuída através do Spark. Tem uma API para streaming, para que você possa processar dados via streaming. Ele permite a criação de data frames distribuídos. Então, além disso, possui grafos, né,
funcionalidades para você processar dados em formato de grafo, e possui libs para machine learning também. Tem diversos algoritmos prontos lá, já implementados dentro do Spark, para que você possa utilizar a API de machine learning e treinar seu modelo. Então, o Spark é uma plataforma bem robusta aí para processamento de Big Data. Então, são essas 3 ferramentas que nós vamos utilizar, mas aí nós falamos bastante coisa, né? Mas que tipo de problema que nós possamos resolver, né? Foi dado alguns exemplos da Netflix, do Nubank, e aqui nós vamos fazer um hands-on aqui, onde nós vamos pegar dados de uma rede social, né? Os dados do Twitter, de forma em tempo real, né? Pegar esses dados através da API do Twitter e através da linguagem Python, nós vamos passar esses dados que nós vamos coletar, esses tweets, né, que nós vamos coletar para um tópico no Kafka, e aí o objetivo é que nós processamos esses dados de forma real e também possamos armazenar eles e também visualizar em tempo real, né? Então, nós vamos utilizar o PySpark para processar esses dados, fazer tratamentos, fazer meio que um ETL nesses dados e já processar, já tirar algumas informações em tempo real através de um consumo do tópico do Kafka. E tem outra ferramenta essencial que está nesse desenho, que é o Kafka Connect. O Kafka Connect é uma ferramenta, né, um projeto dentro do Kafka que te permite, com apenas configurações, conectar em base de dados, em banco de dados. Então, com apenas configuração, você consegue configurar o Kafka para quando uma mensagem chegar em um determinado tópico, ele já salvar em um banco de dados. E no nosso caso aqui, ele vai salvar dentro do Elasticsearch. Mas aí você pode salvar dentro do banco de dados relacional, pode mandar para um bucket no S3, é um projeto open source aí, mantido pela comunidade, o Kafka Connect, que te expande muito de forma simples as suas funcionalidades. E nós vamos estar utilizando aqui, eu vou estar mostrando a configuração. Então, de um tópico, vai estar configurando para o Elasticsearch, e nós vamos programar aqui, né, em PySpark, em Python, e dentro do Elasticsearch nós vamos utilizar o Kibana também, não só para gerenciar o cluster, mas para mostrar uma visualização desses dados que estão chegando em um tópico e estão sendo gravados no Elasticsearch, então estão sendo gravados também no index do Elasticsearch. E para o gerenciamento eu vou estar mostrando o Kafka Manager também, que permite visualizar o seu cluster Kafka, e o Kibana. Então vamos lá, né, para a parte do código. No código, nós vamos estar utilizando um ambiente Docker, né? Teve até uma palestra um pouco antes aqui da nossa, falando sobre Docker. Então nós estamos utilizando o Docker aqui para todo o ambiente, junto com o Docker Composer, que é um orquestrador aí, né, de containers, orquestrador de Docker. Você consegue subir uma stack aí facilmente de várias tecnologias dentro do Docker. E aqui eu já vou compartilhar aqui minhas outras abas do navegador, para que a gente possa ir para a parte prática. Me falaram aqui que nós vamos até 00:15, né? Então eu tenho 15 minutos aqui para mostrar a parte prática. E qualquer coisa vocês já podem ir adicionando as perguntas aí, o Otávio vai estar atento e a gente vai estar respondendo. Então vamos lá, vamos entender. Eu mostrei o desenho, né, anteriormente, então nós vamos começar aqui mostrando como subir, né, esse ambiente. Então nós precisamos de 2 ferramentas, né, que é o Kafka, e que está contemplando aí o Kafka Connect, o Kafka Manager, né, tudo faz parte do Kafka, da nossa stack. Nós vamos subir aqui também um Elasticsearch e um Jupyter Notebook para que nós possamos trabalhar, né, com Python. Como eu disse, o nosso ambiente está todo em Docker, né, e utilizando o Docker Composer. Esse repositório com código depois a gente vai estar compartilhando, então está no GitHub, está público, depois vocês vão ter acesso ao código, ao slide, quem quiser se aprofundar e depois tirar mais dúvidas. Mas, basicamente, é um arquivo, né, YAML, para quem já conhece aí, quem está familiarizado com Docker e Docker Composer. Nós vamos subir um cluster aqui do Elasticsearch, contendo 2 nós, mas é um single node aqui, né, nesse caso, são 2 nós na mesma máquina. Como é um exemplo, né, não tem problemas. Então, nós temos um serviço do Elasticsearch na versão 7.2, e aí nós declaramos todo um serviço do Elasticsearch. Então, aqui nós colocamos algumas variáveis de ambiente para que ele possa subir, configurações de memória, volumes, né, para que nós possamos manter esses dados gravados em disco, fora do container, para que depois você possa subir o container e manter os dados. A porta que ele vai subir, mapeando uma porta externa, 9200, e uma network aqui que está sendo configurada. Então, aqui tem outro nó, né,
do Elasticsearch, então são 2 nós. Esse outro nó poderia estar em outra máquina e no cluster totalmente distribuído, né? É o indicado. E nós temos aqui o Kibana, na versão 7.2 também, que vai subir junto com o Elasticsearch, então ele depende do Elasticsearch, ele já vai se conectar direto no Elasticsearch aqui. E os volumes que nós vamos estar utilizando, né, para o Elasticsearch, para que ele mantenha os dados. Então, com esse arquivo aqui, nós vamos conseguir subir, né, 2 nós aí do Elasticsearch em uma máquina. O outro arquivo que nós temos aqui é do Kafka. Para subir um Kafka, né, através do Docker, nós precisamos do Zookeeper. O Kafka, nesta versão, ele ainda não tem o Zookeeper integrado. Nas versões mais atuais já anunciaram que o Zookeeper vai vir integrado. Então, nós precisamos de um serviço do Zookeeper. Utilizamos aqui a versão 3.4.9, na porta 2181. E depois nós vamos subir um Kafka, né, o Kafka em si, um broker do Kafka, a imagem da Confluent, que é a mantenedora do Kafka, né, atualmente, e a versão dessa imagem vai ser a 5.3. Então, nós temos aqui a imagem, temos as portas que o Kafka vai rodar, todas as configurações, né, que o Kafka precisa para ser executado, inclusive a do Zookeeper, onde está o Zookeeper. No momento que ele subir, ele precisa do Zookeeper. O outro software que nós vamos ter, que é o Kafka Connect, que eu comentei, vou estar mostrando, ele tem uma interface gráfica, né? O Kafka Connect em si, ele é um API REST. Você consegue manipular ele através de uma API REST, criar suas conexões com outros bancos, para que quando chegue um dado em um determinado tópico, né, ele já publique e já salve em algum banco. Mas ele também possui uma interface gráfica, então se você preferir manipular ele por uma interface gráfica, possui o Kafka Connect UI, que é a interface gráfica dele. Nós vamos executar ela também, ela depende do Kafka Connect, ele já se conecta, né, no Kafka Connect e já traz tudo pronto para a gente só utilizar. E o Kafka Manager, para que possa subir. O nosso ambiente aqui de teste, ele está na AWS, eu só criei apenas uma máquina aqui no EC2, instalei o Docker e o Docker Composer e dei um Docker Composer up, né, e subi as duas imagens e os 2 arquivos Docker Composer, né, as 2 stacks, e ele subiu todo o nosso ambiente. Então, no Kafka Manager aqui, nós conseguimos visualizar se o cluster está rodando, né? Então, é uma ferramenta para gerenciar clusters no Kafka. E aqui ele nos fala que nós temos um broker, né, em execução e já temos 9 tópicos lá criados no Kafka. Então, é uma ferramenta simples, mas que você consegue monitorar se o seu cluster está online, tem algumas informações a mais aqui de tráfego e tudo mais. Depois vale a pena visualizar ela em detalhes. É o Kafka Manager. Então, o nosso Kafka está executando. E o nosso cluster também nós conseguimos visualizar aqui, né, através do Kibana, que ele também está em execução. Então, nós temos 2 instâncias do Elasticsearch funcionando em cluster. Nosso cluster está executando e está pronto para receber dados. E aqui está o Kafka Connect, né, que é a ferramenta que faz a mágica, né, que não precisamos programar nada, é só uma configuração. Quando um dado chegar aí no Kafka, ele já vai ser lançado direto no tópico. Então, nós temos 2 tópicos no Kafka configurado. Um para receber o Twitter, né, de forma bruta mesmo, sem tratamento, e outra para receber os tweets já com algum tipo de tratamento. No Kafka Connect, nós precisamos passar apenas um arquivo JSON. Então, colocamos uma configuração aqui em formato JSON, indicando algumas configurações como drive, o nome da conexão, o tipo da conexão, qual tópico do Kafka que nós queremos que ele mapeie, né? E para onde que ele vai. No nosso caso aqui, ele vai para um nó lá do Elasticsearch. Então, com apenas isso aqui, nós conseguimos que ele grave lá no Elasticsearch, né? Se eu vim aqui em New, ele traz outras conexões. Então, como eu disse, o Amazon S3, tem o Elasticsearch que nós estamos utilizando, ou conexões de JDBC. Então, ele tem as especificações, você consegue criar um JSON para cada tipo de conexão que você quer e mapear a sua conexão aqui. Bem legal o Kafka Connect. E você consegue, né, pausar aquele tópico para que ele não ande mais, não salve mais, né, no destino, restartar se estiver travado. Você consegue controlar essa ligação dos tópicos a um destino, né? Como ele chama, que é um sync aqui do Kafka com algum destino. Então, aqui nós configuramos 2 tópicos, né? Está enviando para
para o mesmo cluster, e aí lá no Elasticsearch vai criar um index, né, com o nome do tópico. Então, no nosso caso aqui, nós temos os dados tweets e as palavras tweets. Os dados vão receber os dados brutos, né, e as palavras vai receber os dados já tratados, que eu vou estar mostrando agora. Para processar os dados, nós criamos 2 scripts aqui, utilizando Python, né? Nesse caso aqui está o Python bruto mesmo, para consumir esses dados do Twitter. Então, nós utilizamos a biblioteca que o Python oferece, né, para fazer crawler lá no Twitter, que é o TweetPy, e também a biblioteca do Kafka para que ele possa publicar isso em um tópico. Então, basicamente, aqui tem as bibliotecas que nós importamos, tem as chaves do Twitter, né, que é necessário. O nosso broker está rodando no mesmo lugar que o nosso Jupyter, né? Então, aqui é o endereço do Kafka. O tópico que nós vamos publicar, aí nós passamos a configuração, né? Criamos um objeto aí do Kafka e fazendo a autenticação no Twitter, indicamos qual a palavra-chave, né, que nós queremos. Então, nós vamos aqui utilizar a palavra-chave Bolsonaro. O Otávio estava até comentando, né, que Bolsonaro normalmente é a palavra que traz mais Twitter engraçados, né? Então, por isso que nós escolhemos. Pelo menos para se divertir momento. um pouco. Em qualquer época do ano. Qualquer época do ano. E aí, depois nós vamos pegar cada Twitter que nós coletarmos com a palavra Bolsonaro e mandar isso para o tópico, né? Então, nós vamos produzir uma mensagem lá no tópico que nós configuramos aqui em cima. Então, esse daqui é o código do produtor, né? Que vai produzir dados no nosso tópico. Eu vou mostrar o consumer e depois eu vou estar executando o produtor lá também. O consumer, nós utilizamos o PySpark. Então, a parte de stream do PySpark. E aqui nós também vamos utilizar o Kafka, né? Para que nós possamos fazer um tratamento nos dados do Twitter e depois devolver para um tópico do Kafka, que vai se chamar a palavra Twitter, que eu mostrei lá no Kafka Connect, né? Que vai ter os dados tratados. Então, nós já fazemos um tratamento, voltamos para um tópico do Kafka para que possamos analisar no Elasticsearch. Aqui está o tópico que nós vamos consumir, que é aquele mesmo lá que o produtor está fazendo, mensagens, né, produzindo mensagens. E aqui, basicamente, o que nós fazemos é um MapReduce, né? Faz um mapeamento dos twitters que está chegando, faz uma contagem de palavras, depois vai estar imprimindo aqui, nós vamos visualizar. Então, nós contamos cada palavra, né? Agrupamos essas palavras, as palavras são únicas de cada Twitter, de cada texto, e depois somamos a quantidade de palavras que aparecem naquele tweet. E tem a parte aqui de envio para o Kafka novamente, que depois nós vamos produzir uma nuvem de palavras lá no Elasticsearch. E basicamente é isso. Então, vamos aqui executar essa parte, né? Vou executar a parte do... Estão faltando 3 minutos. Aí o pessoal já pode mandar as dúvidas, né? Que a gente já vai respondendo, que está bem corrido. Isso. Se tiverem dúvidas, né? Acho que ele está inicializando aqui o... Agora é a hora. É a hora que não dá certo, né? Eu acho que ele está inicializando. Eu vou abrir novamente aqui. Isso, o kernel. Eu abri novamente o arquivo aqui e vou executar de novo. Então, o producer, porque eu acho que já estava aberto, ele guardou o cache aqui. Agora foi. Então, ele está fazendo o crawler aqui do Twitter, né? E pegando todos os tweets que tem Bolsonaro no meio aí, a palavra Bolsonaro, e está imprimindo aqui. O nosso consumer aqui... Opa, eu abri o consumer errado. Esse outro consumer que eu abri aqui é só com Python, ele também está lá no repositório, caso depois alguém queira visualizar. Ele não tem o Spark. Isso. Deu algum erro aqui, mas eu acho que ele processou. Deve ser erro de conexão. Acho que ele processou, e tá aparecendo as palavras aí. Isso. O primeiro ele deu erro lá de conexão, mas depois ele conseguiu conectar. Aí tá daquela forma, ele tá contando, né, as palavras e tá falando quantas vezes que aquela palavra
apareceu naquele Twitter. Então, tá em mini bashes aqui, né? Essa parte aqui, e ele vai contando e vai imprimindo aqui para nós. Agora vamos ver se ele está gravando lá no Elasticsearch, né? Como eu disse, ele cria, né, os index com o mesmo nome do tópico, então nós temos o tópico aqui, palavras tweets. Se eu der um search aqui no Kibana, nós vamos perceber que ele está gravando aqui os twitters. Ó. Esse daqui é o de palavras, né? Então ele está gravando as palavras e falando quantas vezes que aquela palavra apareceu em cada Twitter individual. Beleza. Aí aqui nós temos a outra parte, que é a parte de nuvens de palavras. Nós viemos aqui no Kibana e criamos uma visualização, né, do tipo tag, acho que é nuvem de tag, algo desse tipo aqui no Kibana. E ele está consumindo aquele tópico palavras tweets. Então a ideia é que atualize aqui, né? E ele crie. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Nosso tempo está acabando, mas eu só queria falar que essa parte é a parte. A gente tem dois processamentos. O primeiro processamento é aquele tratamento das palavras, né? Que eu estou separando só palavras, tirando RT, estou fazendo alguns tratamentos lá, tirando stop words. E o outro processamento, em segundo plano, é esse da nuvem de tags, que eu preciso de várias palavras, eu preciso de um batch, mas ainda em tempo real, para processar. Então, essa é a arquitetura capa, quando tudo que você está fazendo é em tempo real, né? Só para ficar claro esse ponto. No final, a beleza está aqui, né? E você produzir as visualizações, né? Mas por trás, como o Otávio disse, tem a parte aqui que está fazendo a limpeza dos dados, né? Então nós temos um tópico que realmente recebe o Twitter sem tratamento, e tem um outro que nós enviamos para outro tópico, né, para que possa ser criado uma parte limpa, né, um index limpo no Elasticsearch, onde nós removemos stop words, para que não fique palavras sem sentido lá na nuvem de palavras, e nem palavras que não tenham sentido, como RT, HTTP, né, se for um link, nós removemos esse tipo de coisa. Cícero, então, estou pedindo o GitHub aí. Se tiver o link para mandar lá. O GitHub está até aqui na apresentação, mas eu vou passar no chat aí o link também. Eu vou mandar lá, pode ficar tranquilo. Vai falando aí. Beleza, esse daqui é o código, né? Quem já quiser acessar lá, mas o Otávio vai mandar no chat aí. E aqui também tem as nossas redes sociais, para quem quiser trocar ideia, quem quiser entrar em contato e depois entender mais. Então, basicamente é isso aí, para não estourar o tempo e o pessoal não dormir tarde demais, né? Apesar que campus ninguém dorme, né? Quando tá acampado lá, ninguém dorme. Quem é campuseiro raiz... Agora é hora de ver as palestras do Japão. Mas o pessoal que tiver dúvidas aí, eu não sei como é que ficou no chat. Não sei se chegou lá, mas eu mandei o link, viu? Se qualquer coisa também, depois vocês entram em contato com a gente nesses canais aí. Ou então lá no DataTrain, a gente está bem ativo lá no DataTrain. E aí vamos colaborar lá, pessoal. No mais, agradecer vocês terem ficado até a hora dessa, né, assistindo a gente. Foi um prazer aí. Teve grandes amigos aqui que tem tempo que eu não vejo, né, mandando comentários aí, muito bom. E é isso aí, obrigado. É isso aí, eu também quero agradecer a todo mundo que esteve aí, ficou com a gente aí até esse horário, e sucesso aí para todo mundo, e que possamos continuar na Campus Party aí, né, só o primeiro dia, vamos continuar ativo aí na comunidade, e entrem em contato conosco, e também entrem lá na DataTrain, datatrain.com.br, e vamos continuar a conversa por lá, né. Então é isso aí, galera, valeu, e muito obrigado. Valeu.